Crime que chocou o Brasil. Nessa semana, um homem confessou que matou um rapaz e feriu gravemente a namorada dele no litoral do Paraná. Apesar da confissão, a jovem insiste que o bandido é o mesmo que ela reconheceu e que ainda está preso. Qual será a verdadeira história e até que ponto a vítima pode falhar na hora de reconhecer o criminoso? Um retrato falado. Dois rostos. Juarez e Paulo. Qual deles matou o jovem Osíris Del Corso, de 22 anos, e baleou Monique Pergolari, de 24 anos? Os crimes foram cometidos nessa gruta do Morro do Boi, em Matinhos, no litoral do Paraná. Esta semana, Paulo, que mora nesta casa a 800 metros do Morro do Boi, confessou os crimes. A formalização da confissão dele foi feita a duas promotoras de justiça da comarca de Matinhos, no fórum da comarca de Matinhos. Ele foi solicitado a ser levado ao fórum, lá em interrogatório junto às promotoras, e ele veio a confessar a prática desse crime. Monique está paraplégica por causa do tiro que levou. Esta semana, ela viu uma foto de Paulo, mas não o identificou. Para ela, os crimes foram cometidos por Juarez. A jovem fez o reconhecimento logo depois do crime e Juarez está preso há 4 meses e meio. Foi o Juarez, eu tava lá, foi eu que vi, foi a mim que ele atirou, foi meu namorado que ele matou e eu que tava olhando pra ele o tempo todo. Não tem porquê de eu colocar um cara na cadeia inocente, imagina. A população de Curitiba, onde moravam Osíris e Monique, acompanhou com surpresa a reviravolta no caso e está dividida. Se a testemunha está dizendo que é de fato aquele, né, o Juarez mesmo, então eu acredito que seja ele, né? Afinal, foi ela que foi a vítima. O Paulo é o verdadeiro réu. Esse tem que ser acusado e condenado. Vou confiar na palavra dela. Juarez. Monique e Osíris foram atacados no dia 31 de janeiro último, por volta das 5 horas da tarde. Monique conta que eles resolveram fazer um passeio pelas trilhas do Morro do Boi, aquele morro ali. Lá no alto, eles foram surpreendidos por um homem armado. Ele queria dinheiro. O bandido levou os dois até esta gruta. Mandou que eles se despissem e encontrou R$90 no bolso do short de Monique. Ao tentar molestar Monique, ele foi atacado por Osíris, que levou 2 tiros no peito e morreu pouco depois. O bandido atirou também em Monique e foi embora. Ela disse que o criminoso voltou à noite e a estuprou, mas agora nega essa informação. Uma camiseta com sangue foi encontrada por perto. O exame de DNA comprovou que o sangue não era de Juarez. Ela reconhece uma camiseta amarela encontrada no Morro do Boi como sendo a camiseta utilizada pelo seu algoz naquele momento fatídico. Depois, quando o exame de DNA de um sangue encontrado na camiseta dá negativo para Juarez, ela volta atrás. Ela diz que se equivocou. Segundo equívoco, o tiro teria partido de dentro para fora e não de fora para dentro. Então são diversos equívocos que fazem demonstrar que existe algo de errado aí. Os jovens só foram encontrados no dia seguinte ao crime. Através do retrato falado, a polícia chegou a Juarez 2 semanas depois e o prendeu. O reconhecimento foi feito através de fotos, de vídeo e também pessoalmente. O delegado conta que em nenhum momento Monique teve dúvidas de que Juarez era o criminoso. Ela imediatamente caiu em prantos e, de uma forma muito emocionada, disse: é ele, eu não tenho dúvidas que é esse. Estas imagens gravadas pela polícia mostram o momento em que Monique reconhece Juarez. Em 3 sessões realizadas, na primeira não foi colocado o Juarez, ela não reconheceu ninguém. Tem alguém que você reconhece? Não. Na segunda, o Juarez foi colocado, ela reconheceu. Nesse segundo grupo, você reconhece alguém? E na terceira, até ela se irritou comigo e disse: não adianta mudar ele de posição nem de número. É este indivíduo. Essa é a última sessão? É ele, pelo amor de Deus. Juarez foi denunciado por latrocínio ou roubo seguido de morte, tentativa de homicídio e estupro. A surpresa veio com a prisão de Paulo há 10 dias, depois de um assalto e estupro. No
carro dele foi encontrado um revólver calibre 38. O revólver passou por uma perícia e, segundo os técnicos do Instituto de Criminalística, é a arma que matou Osíris. Paulo confessou o crime um dia depois da identificação do revólver. A polícia encontrou os donos anteriores da arma e descobriu que Paulo a comprou por R$700 no dia 5 de janeiro passado, 26 dias antes do crime no Morro do Boi. Depois da confissão de Paulo, o advogado de Juarez entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva dele. Mas na última quinta-feira, a justiça não aceitou esse pedido. Juarez continua preso aqui na Casa de Custódia de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O advogado já entrou com um novo pedido de liberdade para Juarez. Para mim, não há dúvida alguma de que foi Paulo e não há dúvida alguma que Juarez é inocente. A Monique é vítima de um crime bárbaro, horrendo, e o criminoso verdadeiro deve pagar por isso. Observe novamente o retrato falado feito por Monique e repare como Paulo e Juarez são parecidos. O psicólogo forense que trabalha para a defesa de Juarez considera que o esquema utilizado no reconhecimento dele foi inadequado. Entre os homens colocados à frente de Monique, o único parecido com o retrato falado era Juarez. Esse reconhecimento, da maneira com que foi feito, ele não sustenta tecnicamente. Muitos países não usam mais esse procedimento. Esse procedimento ele é inadequado, inclusive pelo Código Penal, em que você tem que colocar indivíduos que são parecidos. Esta semana, o psicólogo apresentou suas conclusões em uma coletiva de imprensa e usou uma reportagem exibida pelo Domingo Espetacular em 19 de abril deste ano. É a história comovente do homem que passou 11 anos na cadeia até que exames de DNA provaram a inocência dele. Ron foi acusado de estuprar Jennifer dentro da casa dela. A reportagem do 60 Minutes conta que enquanto era violentada, Jennifer procurava prestar atenção no rosto do criminoso para depois tentar ajudar a polícia a identificá-lo. Meia hora depois, o homem fugiu e violentou outra mulher a menos de 1 quilômetro dali. Jennifer fez um retrato falado do estuprador. O acusado era muito parecido com Ron, um rapaz que trabalhava num restaurante perto de onde Jennifer morava. 3 dias depois do crime, a jovem viu fotos dos suspeitos por 5 minutos e reconheceu Ron como o autor do estupro. Ron sempre negou o crime. Mesmo assim, ele foi julgado e condenado a 50 anos de prisão. Na cadeia, ele conheceu Bob, que era muito parecido com o retrato falado feito por Jennifer, mais parecido do que o próprio Ron. E foi assim, por acaso, que Ron descobriu o verdadeiro estuprador de Jennifer. Bob admitiu ter violentado a jovem e a outra vítima naquela noite. 3 anos depois do crime, Ron conseguiu um novo julgamento. Mas, para a surpresa de todos, Jennifer não reconheceu Bob. Continuou a acusar Ron e ele foi condenado novamente. Sete anos depois, Ron conseguiu realizar um teste de DNA. Ao ser comparado com uma amostra do esperma do estuprador, o exame provou que Ron era inocente. E que o criminoso era mesmo Bob. E no crime do litoral paranaense, o que de fato aconteceu? Monique também pode ter errado na identificação? Esse detalhe técnico e esse detalhe do reconhecimento, da maneira com que foi feito, ele pode sim ter levado a Monique ao que a gente chama de sugestionamento, de uma falsa memória. Ela criou já uma emoção relacionada à imagem do Juarez. Então não nos surpreende que ela tenha não reconhecido o Paulo quando ele foi apresentado novamente. Isso é absolutamente normal. Este advogado que acompanhou as investigações desde o início acredita que esse caso está longe de ser esclarecido. No processo criminal, tudo é relativo, nada é absoluto. Eu não digo que está havendo uma armação, mas eu digo que são fatos que devem ser investigados
com mais cuidado. Por exemplo, um sujeito iria ficar com essa arma o tempo inteiro? É uma indagação que a todos que operam o direito, todos que militam nessa área, sabem disso. A indagação que é a pergunta que não quer calar qualquer um. Quem está falando a verdade e quem está mentindo. Não existe nada de definitivo nesse caso, ao meu ver.